No japonês, as partículas são letras que indicam a relação entre as palavras. Ela indica a função da palavra dentro da sentença. Se a palavra é um sujeito, um objeto, se ela é o local onde a ação está acontecendo, se ela é com quem a ação está sendo realizada, entre outros. Existem várias partículas, só que elas são letrinhas que indicam o que a palavra faz dentro da sentença. Para você conseguir visualizar, eu vou te dar um exemplo no próprio português. Olha só estas frases aqui. Nós temos desenhar o lápis, desenhar um lápis, desenhar de lápis, desenhar no lápis. Você pode ver que em todas essas frases nós temos a palavra desenhar e nós temos a palavra lápis. Apesar disso, o significado delas é levemente diferente. Porque no português nós temos esse negócio aí chamado artigo e esse negócio chamado preposição. Mudando o artigo ou a preposição, nós podemos ter leves diferenças no significado da palavra. Essas palavrinhas destacadas no meio das duas palavras, elas de certa forma demonstram a relação entre as duas. No japonês, nós não podemos chamar as partículas de preposição nem de artigo. Elas são partículas. Entretanto, a função delas é muito parecida. Você trocando a partícula, você muda a relação que uma palavra tem com a outra. Veja esse exemplo aqui. Sakanaga taberu significa o peixe come. E essa aqui, sakanao taberu, comer o peixe. Nas duas sentenças, exatamente igual naquele exemplo do português, nós temos sakana, que significa peixe, e temos a palavra taberu, que significa comer. Só que a mudança da partícula muda a relação entre essas duas palavras. Eu vou passar para você nesse vídeo duas dicas para que você aprenda as partículas de forma mais fácil, para que você não se confunda muito. Então vamos lá. A primeira dica é, após você estudar a explicação de uma partícula através do material didático que você está usando, você focar em ler a maior quantidade de sentenças possível que usem essa partícula de exemplo. Isso é importante porque, apesar das partículas terem uma função muito bem definida, praticamente lógica, em muitos casos é difícil compreender essa lógica sem você estar acostumado com a dinâmica da língua japonesa, sem você ter adquirido os fundamentos da língua. Então, muitas vezes, a explicação não é o suficiente para você entender ela totalmente. Você só vai entender ela totalmente quando você estiver muito acostumado com a dinâmica da língua japonesa, com os fundamentos. E você adquire esses fundamentos vendo ela sendo usada na prática. Você não precisa questionar muito do porquê que eles usaram essa partícula. Você apenas lê a sentença e entende o significado dela. Você faz isso com várias sentenças, que aí você vai construindo as redes neurais necessárias para você compreender como funciona a língua japonesa, e aí sim você vai ser capaz de visualizar a lógica por trás da partícula. É muito difícil ver a lógica por trás das partículas, isso não com todas, com alguns ou em alguns casos, pensando em português. Você precisa ter esses fundamentos da língua japonesa bem internalizados para enxergar a lógica por trás delas. Basicamente, quanto mais sentenças em japonês você entender, mais o seu feeling quanto à língua vai ficar apurado. E a segunda dica também é muito importante. Após você aprender uma partícula, após você aprender as explicações de uma partícula, não crie as suas próprias sentenças usando essa partícula, ok? Então você viu lá uma partícula o, indica o objeto da frase. Não saia criando frases tentando usar ela. Eu vou explicar por que você não deve fazer isso agora. Você não deve fazer isso agora porque você ainda está no modo português de pensar. Você vai usar o raciocínio da língua portuguesa para criar frases em japonês. E é muito provável que várias frases não vão soar natural ou não vão encaixar, porque o raciocínio japonês é diferente. Ao invés de você criar suas próprias frases, você vai fazer a dica número 1. Você vai ler muitas frases, até que a familiaridade com o idioma e a exposição massiva a ele vai te dar a confiança de repetir aqueles padrões, aquelas frases que você já leu em algum lugar ou você já escutou em algum lugar. Primeiro você absorve conteúdo e depois você repete aquilo que você absorveu. Evite criar sentenças baseado na lógica. Repare que quando você fala
ou escreve em português, você não está pensando logicamente na construção da frase. Ela simplesmente sai. Você usa a lógica, a gramática para fazer alguma correção às vezes, ou quando vem uma dúvida. Isso é válido. Mas a comunicação, a criação das nossas frases é uma coisa natural, vindo de fragmentos de coisas que a gente internalizou de tanto escutar e tanto ler. Então, com a partícula é a mesma coisa. Não cria suas próprias frases tentando usar a partícula. Ao invés disso, leia muito conteúdo observando essa partícula sendo usada por um nativo. Você lê aquilo lá e com o tempo, com a familiaridade, você vai ganhar confiança em criar suas próprias frases. E o ponto-chave desse vídeo é: seja um observador. Leia a explicação, observe a partícula sendo usada na vida real, leia outra explicação, assista outra videoaula explicando a mesma partícula e apenas observe. Observa, escuta, observa, escuta. Que com o tempo você vai se tornar apto aí sim a criar as suas próprias frases, ok? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa um like se você gostou do vídeo e deixa um comentário dizendo o que você achou, como que você estuda as partículas ou sugestão de tema para os próximos vídeos aqui do programa Japonês Online. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e eu vejo você no próximo vídeo.